Você concorda comigo ou como igreja que o Espírito Santo pode falar em nossos corações? Amém? Então, estes dois textos, eles servem de base, porque se lermos cuidadosamente os escritos de Paulo, que são 13, se você olhar com forma bem detalhada, você vai encontrar 3 palavras que definem muito bem a vida cristã. Lembra que no primeiro texto nós já identificamos 2. Revelação e visão. E no segundo texto que nós lemos, nós identificamos a outra palavra, pleno conhecimento de Deus ou plenitude. Então, estas 3 palavras, de uma certa forma, elas definem o que significa um cristão. Primeiro, o que significa a revelação, ou a natureza da revelação? Ela é o aspecto externo, objetivo. Na verdade, a revelação está ainda fora de nós. Nós precisamos sim da revelação. Mas logo após a revelação, nós vamos encontrar a visão. O que significa isto? A natureza da visão é no nosso subjetivo, no nosso íntimo. Eu era cego e agora vejo. Então, a natureza da revelação é um fato histórico. A natureza da visão é um fato subjetivo. E a plenitude, a natureza da plenitude é a riqueza, a suficiência de Cristo em mim e em você. A sua plenitude, aquilo que o apóstolo João diz, que dele recebemos graça sobre graça. Então, vamos guardar no coração pelo menos essas 3 palavras: revelação, visão. Quando a gente fala de visão, não é da carne. A visão é no espírito. Aquilo que você vê lá no seu espírito. E nós vamos ver isso para frente. Quanto à natureza da revelação, vamos pegar um texto agora, conhecido por todos, que é em Atos, capítulo 9. É a experiência do apóstolo Paulo, quando ele seguia caminho para perseguir, ou estava perseguindo os cristãos. Nós podemos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4, para nós identificarmos nesses textos a natureza da revelação, para onde ela vai nos conduzir. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está bem claro que a natureza da revelação é nos lançar por terra. Veja que uma luz, no texto, uma luz, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Essa luz o lançou por terra.
caindo. Essa expressão caindo por terra explica a verdadeira natureza da salvação. Deus precisa nos levar ao fim de nós mesmos. Ainda muito recurso em nós, mas a cruz precisa decretar o fim da nossa velha vida. Não esqueçam que Paulo, caindo por terra, quando ele se levantou, já era um outro homem. Aquele que se encontra com Cristo jamais será o mesmo. Jamais. Quem vai determinar o fim de nós mesmos? A cruz. Eu gostaria de citar aqui Dr. Tozer, um escritor, e ele fez uma abordagem. Ele fez uma abordagem fazendo uma certa analogia entre a velha e a nova cruz. Então ele diz: a velha cruz não fazia aliança com o mundo. Para a carne orgulhosa de Adão, ela significava o fim da jornada, executando a sentença imposta pela lei do Sinai. Aí entra a nova cruz. A nova cruz não se opõe à raça humana. Pelo contrário, é sua amiga íntima. Não precisa mudar muita coisa, não. Vai lá na igreja. Comece a cantar, comece a frequentar, participe lá de alguma coisa e deixa alguns hábitos, evite os pecados. Essa é a nova abordagem. Uma pessoa pegando aquele livro, Você Precisa Nascer de Novo, e lá faz uma abordagem sobre a morte, enfatiza bem a morte do homem para o pecado. Porque, queridos, uma coisa é certa, há muita gente que fala da morte com Cristo, da nossa morte com Cristo, mas não tem o espírito da morte. A coisa está muito na mente. Tem que descer para o coração. Então, uma pessoa chegou e pegou o livrinho, Você Precisa Nascer de Novo, e disse: esse livro é ótimo para você evangelizar. Ela disse: não, este livro é muito radical. Ele é muito radical. E é assim, porque a cruz é radical. Ela põe fim na velha vida. Então, o evangelista, a nova cruz não se opõe à raça humana, pelo contrário, é sua amiga íntima. E se compreendemos bem, considera uma fonte de divertimento e gozo inocente. Há muita festa em torno disso. Saiu recentemente um livro, O Cristianismo Sem Cristo. Eu vou além. Existe um cristianismo com Cristo, mas não existe agora um cristianismo com cruz. Pode existir um Cristo sem cruz. Há muita gente que quer isto. Por quê? Porque não altera o seu modo de vida. Ele não quer o fim de si mesmo. Vocês pensam que Pedro não fez essa proposta para Jesus? Façamos aqui 3 tendas. Uma para ti, para Elias, para Moisés. Que proposta é essa? Uma proposta indecente. O que ele propôs? O que Pedro propôs para Jesus? Um cristianismo sem cruz. Simplesmente isso. Ninguém admite, ninguém quer. Isso fere. A cruz tem que colocar o fim em nós mesmos. Ela deixa Adão viver sem... A nova cruz deixa Adão viver sem qualquer interferência. Estou citando o texto de Tozer, só dando umas paradas. Mas não faz aquela abordagem. Você precisa... Olha, vem para a igreja, lá você vai... É um lugar, ambiente gostoso. Não confronta. Não, você precisa morrer, meu amado.
A Nova Cruz encoraja uma abordagem evangelística nova e por completo diferente. Quem está dizendo isso é o Tozer, ele continua dizendo. O evangelista não exige a renúncia da velha vida antes que a nova possa ser recebida. Ele não prega contraste, mas semelhanças. Busca a chave para o interesse do público. Ah, então aqui é interessante. Vocês estão vendo na mídia, na televisão. Tem pregador que enfatiza o lado da cura. E ele explora bem este lado da cura e o outro lado financeiro. Isso é combinado entre eles. Estes mercenários da televisão, que eu creio que 99%, talvez você encontre um que fale a verdade. Eu nunca achei. Eu fico vasculhando lá muitas vezes para ver se eu acho um pregador na televisão que fala a verdade. Não fala, mas está sempre mostrando o interesse, porque é plateia, é importante. Mostrando que o cristianismo não faz exigências desagradáveis. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Mas, pelo contrário, oferece a mesma coisa que o mundo, somente no plano superior. Aí, marcha para Jesus. Está todo mundo junto, milhões marchando para Jesus. É interessante. Não, é de mão dadas com todos. Não estou dizendo para você rejeitar, mas vai falar da cruz. A nova cruz não mata o pecador, redireciona, mas dá ali uma nova direção. Ela faz engrenar no modo de vida mais limpo e agradável, resguardando o seu respeito próprio. Não toque em mim. Por favor, eu sou um cristão. Não pise no meu calo. Não mexa comigo. É isso que nós estamos vendo. Hoje um cristianismo fragilizado, adoecido, cheio de vítimas. Cheio de vítimas. A mensagem de Cristo está sendo manipulada na direção da moda corrente a fim de torná-la aceitável. Porque pregar a verdade e ser rejeitado não é fácil. Mas a gente fica passando a mão, esfregando, massageando o ego. Não é bem assim. Não seja tão duro. Não fale dessa forma. Eu estou dizendo, pregar com amor, mas é verdade. Mas é um amor que seja firme. Quando você fala assim, vamos falar sobre o amor. É verdade, o amor nos constrange. Eu já disse isso no estudo passado. Como alguém chegou e fez essa abordagem. Deus me ama e isso me basta. Eu falei, para lá. O amor vai nos levar para algum lugar. Não nos basta. O amor por si só não salva. Exaltar o amor em detrimento da verdade? Não faça isso. Deus nos ama. É verdade, que essa é a base da nossa aceitação. Mas Ele nos amou tanto que Ele precisa nos matar. Eu quero dizer mais uma vez para vocês, continuo dizendo, se você não morrer, você não tem parte com Deus. Você pode ser um religioso, um batista, um metodista, um católico, um espírita, sei lá quem for, tentando ser aceito por Deus, se você não morrer. E se a sua mensagem não tem a cruz como base, é perigoso. A mensagem da cruz, a velha cruz, no entanto, é o símbolo da morte. Tudo isso é o Tozer. Ela representa o fim repentino e violento de um ser humano. Como uma moça chegou para mim e disse, bem, eu nasci de novo, mas eu continuo, a eterna Gabriela, eu nasci assim, a Gabriela. Aí um dia a mãe dela disse assim, Humberto, ela disse que morreu com Cristo, mas aqui em casa é um perigo doido. Então cuidado para essa cruz não estar simplesmente na cabeça. Se não houve mudança de vida, não é de comportamento, não. Comportamento é resultado. O nosso comportamento é ditado pela vida. E vida não se controla. O homem precisa de vida, e não de conceitos e preceitos de vida cristã. Conceitos de vida cristã não resolvem o problema de ninguém.
Nenhum conceito resolve o problema do homem. O que resolve é a cruz e vida. Então, meu amado, cuidado. O homem na época romana que tomava sua cruz e seguia pela estrada já se despedia de seus amigos. Ele caminhava e aí deixando para trás família, amigos, bens, tudo. E na cruz era decretada a sua morte. A cruz não fazia acordos, não modificava, não poupava nada. Ela não mais voltaria. Estava indo para o seu fim. Não tentava manter bons termos com a sua vítima. Golpeava-a cruel e duramente. E quando terminava seu trabalho, o homem já não existia. É isso que significa a cruz? Esta é a revelação, o lado histórico. Aquilo que Deus fez de nos matar. Ele não voltaria mais. Isso significa que aquele que morreu com Cristo morreu para o pecado e para a sua antiga história. Não há mais nada do seu passado. Foi para a cruz. A cruz de Cristo, como sangue, já nos perdoou de passado, presente e futuro. Até aquilo que você vai cometer no futuro já está, tudo isso já está perdoado. Qual é a sua história? A sua história, se você morreu, é a nova história. O que você tem que contar a história da sua vida para outro? É a história de Cristo em você. E a sua antiga? Foi para a cruz. Quanto você deve para Deus? Absolutamente nada. Não há necessidade de olhar para trás. Não há retrovisor no avião. Vida cristã é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo. Avançando. Olhando para frente. Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Para de olhar para trás. Você crê que você morreu? Então para de olhar para o seu passado. Seu passado foi para a cruz. Se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas velhas já passaram. A sua história foi encerrada na cruz. A sua e a minha. Se você me perguntar, Humberto, conta a história da sua vida, vai ser a partir da ressurreição. Não queira saber da minha vida passada, porque ela foi para a cruz. Eu não tenho interesse nenhum em contar para vocês a minha história do passado, porque ela já foi para a cruz. A história daquele que crê, que morreu e ressuscitou, é a história da nova vida. Então, qual é a natureza da revelação? Assim, um pregador, Mosley, define: a natureza da nossa libertação é que nenhum poder na terra ou no céu poderá fazer com que tudo que foi feito seja desfeito. Não há mais. Não tem retorno. A ponte caiu. Se você nasceu de novo, não tem como desnascer. Agora o seu caminho é esse novo caminho da nova vida. A única alteração imaginável e concebível é que tal fato, o pecado, agora é como se nunca tivesse existido ou praticado. Que todos os seus efeitos maléficos foram obliterados e destruídos, que o pecado foi anulado pela expiação. É como se você estivesse voltando para o jardim do Éden antes do pecado. Essa é a obra da expiação. Isso é o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Essa é a revelação das Escrituras. É a revelação de nos lançar por terra. A sua existência acaba na cruz e na ressurreição. Então,
A natureza dessa revelação é que o velho homem foi crucificado. Foi crucificado. E uma nova vida começou a ser escrita em nós. E essa vida que começou a ser escrita em nós é a vida da ressurreição. Numa linguagem que você pode considerar poética, mas lá em Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, versículo 8. Esse livro é lindo quando você o lê na visão da pessoa de Cristo. Vocês sabiam que em Cantares você pode ver Cristo? Por quê? Examinar as Escrituras, porque delas vocês vão encontrar o quê? A vida eterna. Cantares faz parte das Escrituras? Então você vai encontrar em Cantares a pessoa de Cristo. É muito lindo Cantares. É a revelação da intimidade. É o convite do rei. Ele nos convida para a sua intimidade. O rei me introduziu nas suas recâmeras. Nas casas orientais sempre tinha um quarto onde se guardava o tesouro. É isso que significa. Se você nasceu de novo, se Cristo é a sua vida, aí dentro do seu espírito tem um tesouro. Esse tesouro nada mais é do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele. É o convite para passearmos nos jardins de Cantares. Lá temos 5 jardins. Jesus foi crucificado no jardim. Por que ele foi crucificado no jardim? Porque no jardim nós pecamos. E ele se identificou. Até geograficamente ele vai lá no jardim para nos atrair. Por quê? Porque é no jardim que nós vamos andar com ele. Jardim fechado és tu, minha irmã. É um jardim de comunhão entre você e Cristo. Intimidade. Um relacionamento. E ele faz esse convite. E ele até diz para a noiva, olha, o inverno passou. Agora surgem as flores, o outono. Está aí a primavera cheia de flores e o outono cheio de frutos. Vem, passou o inverno. E às vezes a gente fica no inverno a vida inteira lamentando as coisas, lamentando o passado, as feridas, porque eu fui ferido, e nunca avançamos para uma vida além da morte, uma vida de ressurreição, uma vida ascendente, uma vida de vitória, que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cantares 2:8, pode ler. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Esta é a linguagem do Velho Testamento de Cantares, mostrando a ressurreição. A vida de ressurreição é uma vida, escute, galgar e pular. Nos fala da vida da ressurreição. Na Bíblia, montes e outeiros sempre nos falam de obstáculos e de sofrimento. Como saltar tudo isto? Como andar? Só a vida de ressurreição. Só nele podemos galgar. Só nele podemos pular. Só pela vida da ressurreição. Uma vida nova. Podemos galgar e pular os montes. E ali galgando. Observe que ao vir ele vem galgando e pulando. É como se os seus pés não tocassem os montes e os outeiros. Ao mover-se desta maneira, observamos que todos os montes e outeiros ficam por debaixo. Isso nos fala da vida de ressurreição. Aqui está a subjetividade. Nós morremos com Cristo, o lado objetivo do fato. Aí o Espírito Santo traz essa verdade para dentro de mim, dentro de você. E a vida de ressurreição nos traz a segunda palavra, a visão. Agora eu vejo. Agora não mais eu, mas Cristo. Agora você não precisa ficar mais olhando o seu passado. Aqui está a segunda natureza da salvação, a palavra visão. A natureza da visão, a natureza da salvação é nos levar ao fim de nós mesmos. É decretar o seu fim e o meu fim.
A cruz de Cristo não faz acordos com ninguém, nem com você. Você pode ser um bom batista, mas se você não nascer de novo, se você não crer na sua morte com Cristo, você vai para o inferno. Esse cristianismo de hoje está muito fragilizado, porque não temos gente crendo nisto. A visão está ligada à vida de ressurreição. Galgar os montes, pular, é a vida. Mas, Humberto, nós temos problemas, é verdade. O que significa outeiros e montes? Problemas, dificuldades. Quem que não tem dificuldade deste mundo? Quem que não passa por crise? E a igreja vai passar por uma crise. Prepara-te. Vocês estão pensando que a coisa não vai esquentar daqui para frente? Agora, se você tem a vida de ressurreição, você vai poder galgar e pular os montes. Sem cruz não há ressurreição. E sem ressurreição não há visão. Precisamos de uma experiência de morte e ressurreição para ganharmos visão. Eu estou voltando aqui para a palavra, para essa palavra visão. Quando você tem a revelação da sua morte com Cristo, quando o Espírito Santo revela no seu coração a sua morte com Cristo, essa revelação te lança por terra, é o fim de você mesmo, é o meu fim, é o nosso fim, e a vida de ressurreição então brota. Aí eu posso dizer, você pode dizer, agora eu vejo, agora eu enxergo. O que você enxerga? Eu vejo Cristo. Aonde? Lá nas recâmeras, no meu interior. Lá tem um tesouro. É a vida dele. Eu fui atender uma pessoa que, recém-casada, sofreu um acidente e ficou cego. E aí, ministrando para ele a palavra por algum tempo, um dia ele disse assim, hoje eu enxergo mais do que antes. Isso é um absurdo. Isso é loucura. Hoje, ele disse numa reunião, Humberto, hoje eu estou enxergando mais do que antes. Que visão é esta? Não é visão da carne. É a visão do Espírito. É lá que você vai ver Cristo. É lá. Então, não pode haver visão sem a morte. Não pode ter ressurreição sem a nossa morte com Cristo. Nós morremos com Cristo. Isto é verdade quanto à morte no sentido judicial. Isso foi uma citação de um escritor que eu não sei o nome dele. Mas isso não é suficiente. Nós morremos com Cristo. Isso é verdade quanto na morte judicial. Ele morreu por nós. É necessário que haja uma unidade experimental com Cristo na sua morte. Há uma unidade. Fomos unidos naquela cruz. Cristo não morreu sozinho naquela cruz espiritualmente. Fisicamente, sim, mas espiritualmente, ele não morreu sozinho. Porque lá nós estávamos. Fomos inseridos, mergulhados, unidos no seu corpo naquela cruz. Então, queridos, é necessário uma unidade, uma revelação dessa unidade. O fato histórico, a revelação, tem que se tornar uma realidade experimental, uma realidade subjetiva. Isto é visão. Agora, qual é a sua experiência? Você deve dizer para o outro, eu vi Cristo. Onde você viu Cristo? Nas nuvens? Não. Eu vi Cristo lá no meu íntimo. O que é verdade para nós tem que se tornar verdade em nós. E essa verdade em nós significa visão. Agora, eu vejo. O que você está vendo, meu amigo? Eu estou vendo Cristo. Aonde? No meu íntimo. O que mais? Só Ele. É isso que significa ser
Um homem em Cristo. Conheço um homem em Cristo. Que homem é este? O apóstolo Paulo. Como é que você define um cristão? Um homem em Cristo. O que significa estar em Cristo? Significa uma unidade experimental no seu corpo. Eu sempre digo aí, para onde eu prego, que é muito importante saber que Cristo morreu por nós. Mas isso não salva. O que salva é eu morri com Ele. E a minha pergunta para você: você tem certeza da sua morte com Cristo? Não durma de touca. Não durma de touca. Se você não tem certeza da sua morte com Cristo, você não pode vê-lo. Você não tem visão. Então, a palavra visão, o que ela pode trazer para a nossa vida? Queridos, vamos abrir o Evangelho de João. Capítulo 9. Aquele que recebe a visão, aquele que nasceu de novo, aquele que viu Cristo no seu íntimo. A palavra ver, ela está muito ligada à palavra crer. Se você viu Cristo no seu íntimo, e se você pode vê-lo no seu íntimo, a pessoa de Cristo, você pode tocar nele, você pode abraçá-lo. Você pode declarar o seu amor por Ele. Jesus, eu te amo, Jesus. Você vai vê-lo. É uma visão no nosso espírito. E a Bíblia diz que aquele que não vê, o meu povo, aquele que não tem visão padece. E há muita gente, até mesmo com a palavra da cruz na cabeça, mas não enxerga, não tem visão, porque não ressuscitou. Então, morte com Cristo, ressurreição e a visão. Lá, nós vamos ver a história deste homem que foi curado cego de nascença. Capítulo 9, versículo 1 e 2. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa abordagem é interessante também. Há muita gente culpando até mesmo os pais pela sua desgraça. Quem pecou para que este nascesse cego? Jesus não deu trela para essa conversa furada. Porque o problema do homem é um só. É o pecado. E o resto é consequência. A doutora Tana Diner, uma escritora americana, ela disse que foi criada nos Estados Unidos uma geração de vítimas. A vitimização americana, quando se culpa tudo e a todos pela sua desgraça, pelos seus traumas emocionais, nós ficamos culpando as pessoas, até mesmo os pais. Quem pecou? Nem ele, mas para que a glória dele se manifestasse. Coitado deste cego, ele recebeu visão. O cacete vem em cima, porque a visão sempre nos traz perseguição. Lembra que Paulo, caindo por terra, ganhou a visão de Cristo, porque Paulo tinha 3 visões antes de nascer de novo. Ele tinha uma visão romana do domínio pela carne, do domínio pela força, o exército romano. Ele tinha uma visão hebraica, que é o sistema religioso. Ele era perfeito na sua vida com relação à lei. É a visão religiosa. Ele tinha a visão grega,
ele também conhecia filosofia, ele estudou provavelmente em Alexandria. Então Paulo tinha 3 visões: a visão grega, a busca pelo desconhecido, o que sou, de onde viemos, o que somos, para onde iremos. Paulo tinha isto, a visão grega, a visão romana da força e a visão hebraica da religião. Quando ele foi lançado por terra, Paulo levantou com uma só visão. Que visão foi esta? A visão celestial. Não, Paulo diz lá na frente, não serei desobediente à visão celestial. Então Deus tem que nos lançar por terra com todas as nossas visões, com todos os nossos recursos, e levantarmos do pó da terra com uma só visão: Cristo, a esperança da glória. Somente Ele e mais ninguém. E mais ninguém. Vamos lá. A religião, ela surgiu a partir de quando? Você sabe, não? Quando foi que a religião, o conceito de religião surgiu? Foi quando Adão caiu, correto? Não é isso? Você sabe disso, não? Que quando Adão caiu, o que ele fez? Ele elaborou um sistema religioso, fazendo para si folha de figueira. Ali é o sistema religioso, correto? Estão comigo? Então, por favor, segura que eu vou falar aqui para vocês. O sistema religioso está fundamentado aonde? Numa mente caída. Correto? Certo? Que a religião, ela tem origem numa mente caída. Ok? Não é isto? Pois é. E os outros sistemas? São diferentes? O sistema psicoterapêutico também é elaborado a partir de uma mente caída. A filosofia é a partir de uma mente caída. Pode ajudar alguém? Funciona? O que funciona? É morte com Cristo e ressurreição. É ganharmos a visão da pessoa de Cristo. Agora, queridos, esse cego levou pancada. 9:25. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. É assim que o Nasci de Novo explica a sua experiência. Meu amigo, eu não sei. Você quer saber da minha vida? Não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Que mais? Tem alguma explicação? Não, não tem. Aí a lenha, a pancada em cima deste homem. Porque é assim. Porque quando você vê, você também vai sofrer. Porque a visão traz sofrimento e perseguição dentro das nossas igrejas. Se você tem a visão da pessoa de Cristo, com certeza você é até mal visto em qualquer lugar. Dentro da igreja, fora da igreja. Você passa a ter uma vida assim como eles fizeram com o cego de nascença. Leia o 9:18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Tem que te chamar. Aí um bando de gente para dizer, não, mas o que aconteceu com este homem? Não, isso aqui não pode acontecer, isso não existe. Isso não existe. Aí, é engraçado, é interessante, lê o versículo 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Os religiosos
Os religiosos não suportam aqueles que enxergam. Por isso, a reação é levantar suspeitas. Tu és nascido todo em pecado. Eu conheci a tua vida. Eu sei, eu convivi com você. Eu vi lá as suas crises, tribulações e sofrimentos. Eu vi. Lança suspeita. É isso que a religião faz. Não admite a sua visão. Que você agora é uma outra pessoa. Eu era cego e agora vejo. Agora é Cristo e nada mais e nada menos. É Ele. Agora vem os religiosos. Ah, é? Mas eu vi a sua vida lá atrás. Não responde com o que você está contando. Fazer o quê? Gente amada, querida deste Brasil, vamos celebrar a nova vida. A semelhança do filho mais velho, mais novo, que esbanjou todo o seu dinheiro, da parábola do filho pródigo. Ele esbanjou e volta para casa e é recebido de abraços. E o pai faz tudo por ele. Ali é a figura de Deus Pai, um Deus pródigo, cheio de graça, abundante, superabundante. E reveste, e veste, e calça, e põe anel naquele filho que estava perdido e agora voltou e vai para uma festa celebrar. Mas aí os religiosos ficam amuados na porta. Eles não celebram, estão sempre como vítima deste mundo e vítima do seu passado. E não celebra. Fica moados. Vamos entrar na festa, vamos celebrar. Aquele que recebeu a visão da pessoa de Cristo, em toda a sua suficiência, receberá nesta vida todo tipo de perseguição. Será perseguido aqui, ali, vão levantar suspeitas, vão dizer coisas, vão inventar coisas, e assim vai. É gente falando mal, é criticando, mas como alguém chegou para mim e disse, Humberto, tem uma pessoa que está te costurando aí, falando mal de você, até mesmo em reuniões ditas cristãs. Não tem problema. Bem-aventurados sois vós quando todos disserem mal e mentindo, disserem todo mal. Alegrai-vos, alegrai-vos. Agora você vai ficar deprimido, porque o cacete está comendo, porque essa perseguição vem, porque a crítica está aí você vai ficar deprimido. Celebrar. Se você morreu e ressuscitou, você tem visão. A visão da pessoa de Cristo. Mas não esqueça de uma coisa. Mas ao mesmo tempo, você vai estar experimentando as riquezas da graça de Deus. Perseguição do lado e abundância do outro. Descobrirá a abundância da graça em sua plenitude. Por um lado, tribulação. Do outro lado, a suficiência de Cristo. Essa nos levará à terceira palavra dos escritos de Paulo. Recapitulando. Revelação tem como finalidade nos lançar por terra. O fim de nós mesmos. A visão é enxergarmos. Vermos Cristo. Aonde? No nosso íntimo. Qual é a sua história? É a história de Cristo. E qual é a função do Espírito Santo na vida daquele que foi regenerado? É bordar a beleza de Cristo. É em Cantares que vocês vão encontrar jardim cheio de flores e especiarias. Flores representam a beleza de Cristo. O fruto representa toda a riqueza da graça,
Porque no fruto você vai ter na videira o vinho, e aí seremos um vinho derramado para servir a outros. Toda a beleza de Cristo é nele. As especiarias, os perfumes, o cheiro que exalava daquelas flores, da hena, do nardo, que Maria quebrou aquele nardo. Foi preciso quebrar para que houvesse a manifestação daquele perfume. E Deus nos quebra, Deus tem que nos moer, para que a beleza, o perfume de Cristo exale no nosso dia a dia. Mas vocês estão pensando que isso não tem aí a companhia de tribulações e perseguições, e disse-me-disse de críticas? Mas você nunca deixe olhar para a circunstância, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não pare a sua vida. Olhe para frente. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Revelação nos leva ao fim de nós mesmos. Visão nos leva a Cristo, a ver a pessoa dele. E plenitude significa ele é suficiente na minha vida. É neste ponto que ele descobrirá a total suficiência de Cristo. Ele descobrirá que em Cristo encontrará tudo o que necessita para viver uma vida significativa ou não. Aonde você vai encontrar uma vida significativa? Aonde, meu querido? Me mostre, eu vou junto com você. Só em Jesus. É só em Cristo que nós vamos encontrar toda a suficiência para tudo. A suficiência de que morremos com Ele, ressuscitamos, estamos assentados nos lugares celestiais em pleno descanso. Ele é a nossa vida. Não tente viver um cristianismo sem Cristo, e não tente viver Cristo sem a cruz. Não existe remédio para o homem fora da cruz de Cristo. Não há nenhum sistema neste mundo que cure as pessoas. Não há neste mundo, no planeta Terra, nada que restaure, que cure, que liberta. Fora de Cristo não há. Tudo o que precisamos para viver uma vida vitoriosa está em Cristo. Nele temos a plenitude da sua graça. É nele. O que você precisa? Você quer sabedoria? Cristo é a nossa sabedoria. Você precisa de mansidão? Ele é a nossa mansidão, Ele é a minha. Você está precisando de paciência? Ele é a nossa paciência. Você está precisando de quê? De amor? Ele é amor. Você está precisando de paz? Ele é a nossa paz. O que você está precisando? O que você procura que Deus não pode te dar, meu querido? Aonde você está buscando? Tudo está em Cristo. Onde você está procurando? Me diga. Nele encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida de santidade. Você quer ser santo? Ele é santo. Você quer santificação? Ele é a nossa santificação. Você quer justiça? Ele é a nossa justificação. O que mais nós precisamos? Você quer perdoar uma pessoa? Ele é perdão. Você quer amar intensamente alguém? Ele é amor. Tudo está nele. Tudo é por Ele e para Ele. A única coisa que nós precisamos, que você e eu precisamos ter no coração, é a certeza da morte com Cristo. É a certeza, é a convicção. Como é que vem essa convicção da morte com Cristo? Pela palavra. Está escrito. O que está escrito? Que o meu velho homem foi para a cruz. E agora Cristo é a minha vida. Não precisamos de nenhum outro recurso fora da palavra de Deus
para vivermos neste mundo. Aqui está o significado da palavra plenitude, abundância. O Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. Você está com a vida quebrada, você está com o financeiro arrebentado, vá a Cristo. Vai lá para o quarto e fecha a porta e fala com seu pai em secreto. Você está passando por uma crise íntima, vai lá para o quarto, fecha e converse com seu pai em secreto. Não fica alardeando não, vai lá para o cantinho dele. Vai lá com ele, nas recâmeras. O rei nos introduziu nas recâmeras, no seu íntimo. Jesus, você pode falar com ele. Jesus, olha a minha situação. Eu coloco nas tuas mãos. Ele é uma pessoa. Ele é pleno, ele é tudo. Queridos, nem eu, nem você, ninguém vai encontrar um lugar seguro fora de Cristo. Não é a Igreja Batista, isso aqui não é lugar seguro para ninguém. Bateu o vendaval, leva tudo. Nenhuma instituição é segura, nenhum sistema é seguro. Não existe segurança neste planeta Terra. Só existe uma pessoa chamada Jesus Cristo. Só Ele. Então, quando você estiver lendo as cartas de Paulo, preste atenção nessas 3 palavras: visão, revelação e plenitude. Nós precisamos da revelação do nosso fim, o fim de nós mesmos, que nós não prestamos, você não presta para nada, nem eu, mas ver a revelação, a visão que Cristo é o nosso tudo. Que agora você pode dizer, eu tenho um tesouro, como os orientais tinham uma casa onde se colocava o tesouro e guardava o tesouro. Aonde está o seu tesouro? É isso que Paulo está dizendo. Nós somos um vaso de barro onde tem o tesouro. Que tesouro é este? É Cristo. Para onde você está indo? Ele me leva. O que você vai fazer? Estou esperando nele, ele é o meu tudo. E celebrar essa vida. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.